Olá, meu nome é Viviane, sou aluna da UFPB na modalidade EAD e a nossa aula hoje será sobre tecido epitelial. Mas, antes de darmos início, é importante lembrar de que o nosso corpo ele é composto por 4 tipos de tecidos, que são conjuntivo, o epitelial, o nervoso e o muscular, esses 4. Mas o que a gente vai dar foco, o que a gente vai estudar mais hoje vai ser qual? O tecido epitelial. Mas qual é a função do tecido epitelial no nosso corpo? Ele tem a função de quê? De revestimento, de sensibilidade e de secreção de substâncias. Então, são esses 3 tipos de funções que o tecido epitelial ele exerce no nosso corpo. No tecido epitelial, tendo principal direção a parte de revestimento, ele vai ser dividido em simples e estratificado. Como é que a gente faz para identificar um tecido simples e um estratificado na parte do revestimento do tecido epitelial? É simples, é somente pelo fato da quantidade de camadas de células que cada um dos tecidos ele carrega. Então, um tecido epitelial de revestimento, ele é considerado simples quando ele tem apenas uma camada de célula entre a membrana basal e a superfície livre do tecido. Já um tecido epitelial de revestimento, ele é considerado estratificado quando ele vai ter 2 ou mais camadas de célula entre a membrana basal e a superfície livre. Ainda podemos, dentro dessa conversa de identificação de cada tecido epitelial, ainda podemos citar o que? As suas classificações morfológicas de células superficiais, que podem ser do tipo pavimentosa, cúbica e cilíndrico. A pavimentosa, as células pavimentosas, elas vão ter um formato achatado. Já as células de formato cúbico, na questão do cúbico, ela vai ser arredondadas, as células vão ser arredondadas. Já o cilíndrico, ela vai ser o quê? Mais comprida. Então, para ficar mais fácil o entendimento, foi feito essas 2 maquetes, só levantar um pouquinho aqui, foi feito essas 2 maquetes, onde vai mostrar cada tipo de tecido. Vamos começar primeiro pelo simples. Como foi dito, o tecido simples, ele é considerado tecido simples porque vai ter apenas uma camada de célula entre a membrana basal, essa parte aqui, ó, é considerada a membrana basal, e a superfície do tecido, a superfície do tecido simples. No caso, que se considera a superfície simples, né? Então, aqui ele é um tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso. Por quê? Porque as células, ela tem esse formato achatado, certo? Contém apenas uma camada de célula entre a membrana basal e a superfície livre do tecido epitelial. Pavimentoso porque tem essa parte achatada, as células são achatadas um pouquinho. Agora, vamos para o tecido epitelial de revestimento estratificado.
Nesse aqui, ele também vai ser considerado um tecido epitelial de pavimentoso. Então, ele vai ser um tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso. Por quê? Só o início. Ele é de revestimento estratificado, por quê? Porque ele vai ter mais de uma camada de célula entre a membrana basal e a superfície livre. Então, por isso que ele é considerado estratificado. E é considerado pavimentoso porque tem suas células em formatos achatados. Só trazer os dois aqui para cá. Muito bem. Então, diante de tudo que foi explicado para vocês, ainda é possível fazermos algumas exemplificações de características de especializações da membrana polobasal e das paredes laterais, que vai ser isso aqui, para ficar melhor vocês entenderem, vai ser isso aqui. Vamos lá. É um pouquinho de muitas informações, mas vocês vão entender, vai ser bem, bem simples o entendimento de cada parte. Então, na parede lateral, que seria isso aqui, essa parte aqui, ó, mais ou menos isso, a gente vai ter essa uniãozinha aqui, ó, isso aqui seria a célula. Essa parte aqui, ela é chamada de zônula de oclusão. Ela funciona, essa zona de oclusão, ela funciona como um cinturão ficando ao redor das células, das membranas celulares, justaposta. E sua função principal é unir as células. Aí tem as zônulas de adesão, que são essas aqui, ó. Zônulas de adesão. Ao contrário das zônulas de oclusão, ao contrário dessas, elas estão mais afastadas, não é verdade? E tem a membrana basal. Membrana basal é essa parte aqui, ó. A membrana basal, nelas encontramos os endossômos, consegui, que são metade dos demossomos ligados à lâmina basal, que tem função em unir as células, certo? E por fim, nessa parte aqui esverdeada, encontramos as pregas, que são essas lindinhas aqui, ó. Encontramos as pregas. Essas pregas são o quê? São dobras da membrana basal que tem função de alterar a superfície de contato da lâmina basal, certo? Então, uma forma melhor de mostrar como é a membrana polobasal. E também as paredes laterais do tecido epitelial, que se caracteriza os tecidos epiteliais. Então, essas maquetes foram feitas com materiais recicláveis, com materiais fáceis de se encontrar, que é um meio também muito fácil para você trabalhar em sala de aula. Então, espero que vocês